Fala aí, meus jovens. Eu vou explicar aqui uma operação que a gente fez durante a call, né? A gente pegou três operações. No caso, durante a call foram duas, que foi essa comprinha aqui, até aqui, e depois essa comprinha aqui, até exatamente o pavio, tá? Essas duas aqui foram durante a call, e depois eu consegui pegar a venda daqui até aqui, e eu ia conseguir estender, mas eu já tinha saído da frente do gráfico para fazer outra coisa. Vamos lá. A ferramenta que eu uso, né, a nossa ferramenta aqui é o BTA. O BTA, basicamente, ele emula, tá? Vamos guardar essa informação. Ele emula as agressões do fluxo real e coloca isso dentro do MetaTrader. Então, eu consigo saber ali, né, de uma forma não real, de uma forma customizada, digamos assim, em que momento da escala do preço aconteceram essas agressões, né? Óbvio que ele não fica sujo desse jeito, ele fica só nos pontos principais que ainda não foram testados. Aqui eu coloquei porque eu preciso do histórico para mostrar para vocês, tá? Aqui também a gente usa um volume acumulado e aqui embaixo a gente usa um gráfico de delta. Durante essa operação, né, a primeira operação que a gente pegou, não está aqui no book, mas basicamente a gente estava aqui no movimento em queda, tá vendo? Claro, movimento de queda, 81 a 90, esse número em cima são a quantidade de agressões, e essas bolinhas dots, né, são os pontos das agressões, das maiores agressões do movimento. Aqui a gente começou a ter bastante agressão, né, bastante coisa aqui. Aqui esse é o nosso ponto de alvo, nosso ponto principal. Depois a gente veio agredindo e tudo mais. Quando chegou aqui ao fundo, repara a diferença, né? A gente estava aqui com 55 agressões nesse nível, e depois, quando chegou aqui nessa movimentação, foram só 8. Né? Então, nisso aqui, já começa a mostrar pra gente que a gente foi diminuindo aqui a quantidade do interesse e tudo mais. Nessa correção de volta, a gente não tem agressão. Ou seja, nessa correção de volta, a gente não tem um interesse comprador tão forte assim. Ele voltou basicamente porque todo mundo parou de vender. Quando ele volta para fazer um teste nessa região, né, fora que a gente entrou na cal, quando eu entrei na cal, a gente estava com essa segunda barrinha sendo fechada, né, mostrando aqui que agora, mesmo que pouco, né, mas nesse momento a gente estava começando a ter agressão de volta. Então eu entrei comprado aqui, coloquei o stopzinho aqui atrás dessas barras coloridas e coloquei o take exatamente aqui nessa última região de agressão. Né, então dá um tradezinho aqui de 1 para 1, 1 e pouco para 1. Foi uma operação rápida só para poder fazer um caixa mesmo. Logo em seguida, e essa aqui já foi junto com todo o pessoal e tudo mais, foi essa operação em compra que a gente fez aqui dessa liquidação. Né? Por quê? Vamos lá. Chegando aqui em cima, a gente teve 86 agressões, né? Então aumentou muito a quantidade de venda aqui em cima. Depois, 32 agressões, exatamente contra essa mesma região. E quando ele voltou nessa região, ele travou na nossa principal região de compra. Repara como que a liquidez estava formada aqui embaixo, tá vendo? Olha como a quantidade de ordens que a gente tinha aqui embaixo. E como a liquidez acima estava muito bem distribuída. A gente estava trabalhando aqui com a liquidez bem capenga, pouca, né? Enquanto mantinha essa liquidez aqui em cima, né? Mantinha essa principal. Depois, olha a quantidade absurda que tinha aqui. Né? Então, se a gente tivesse um sweep de liquidez, o pessoal começasse a executar a ordem acima e fosse stopado, né? Tá vendo a quantidade de stop aqui? Esse gráfico, essa linhazinha aqui é os stops, tá? Se esse pessoal fosse stopado, a gente teria esse pump maior do mercado, a gente poderia buscar uma operação com risco de retorno melhor. E foi o que aconteceu. Então, repara como que aqui a gente assim que ele começou a formar aqui as barrinhas coloridas, eu entrei comprado, começaram a agredir na compra, eu entrei comprado, o stop atrás dessa barra colorida, né? E o take, a parcial no caso, era aqui em cima, a nossa primeira parcial. Só que aí nesse ponto que vem, né? Quando ele começou a executar as posições das pessoas, né, que estopou todo mundo aqui em cima, aí agora toda a liquidez começou a, tá vendo que ela foi realocando para cima, ficando cada vez mais para cima, e a que estava aqui embaixo, tá vendo toda essa liquidez que estava aqui embaixo, migrou aqui para cima, travando o preço exatamente nessa mesma faixa de preço aqui, tá? Então, quando isso aqui aconteceu, eu já deixei o mercado esticar um pouco mais, então ele deu essa voltada rapidinho, já foi embora, e eu consegui fazer a parcial aqui em cima. Quando ele fez essa movimentaçãozinha aqui e o pessoal continuou comprando e realocando para cima, quando ele chegou nessa máxima aqui, eu fechei a operação, né? Ele foi diretão e zerou a operação. Então, esse aqui foi o meu risco, tá? Aqui. Esse aqui foi o meu risco e esse aqui foi o meu retorno. Esse tipo de operação a gente faz quase todo dia na call, porque a gente espera esses movimentos assim, onde é que o pessoal tem mais probabilidade de ser estopado para poder aproveitar disso para fazer bons trades aí com um risco de retorno bacana, tá? Quase todo dia a gente está buscando ali 1.000 pontos. A média que a gente normalmente busca como alvo para ficar tranquilo são 500, mas normalmente em média a gente faz mais de 1.000 pontos por dia. Hoje mesmo foi praticamente 1.500, que foi um dia ruim, tá? Então, trades assim acabam sendo fáceis de usar. E o outro que eu fiz aqui foi
bem tranquilo, porque é a mesma lógica. Tá vendo que quando chegou aqui em cima, a gente tem bastante compra, né? Compra, 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 compra. E o mercado volta agora com 13, demonstrando que lá em cima, nesse preço aqui, a gente já não tem mais tanto interesse assim em continuar comprando. Então, quando ele voltou, eu já estava pensando em fazer a venda, mas aí meu stop ia ficar muito caro, né? Porque meu stop ia ficar lá em cima. Quando ele fez esse retestezinho, que fechou essa barrinha aqui começando a ter bastante agressão, eu entrei vendido nessa zona aqui, mais ou menos, com o stopzinho atrás dessa barrinha, com o take aqui embaixo, na região de compra. Então, meu stop era relativamente curto, né? Um trade aqui de uns 3 para 1, ou 2,5 para 1. Quando ele bateu o take, eu já saí também, porque eu já estava bem positivo. Mas repara como que o preço não volta para testar a nossa principal região e a gente começa a ter um aumento da quantidade de agressão. Ó. 99 agressões abaixo do fundo, tá? E o mercado simplesmente embala um movimento de queda gigantesco aí. Então, eu deixei de pegar um trade aqui de uns 10 para 1 só porque eu não estava meio que acompanhando o gráfico mesmo, tá? Então, a gente sempre usa, na leitura que a gente faz aqui, a gente sempre usa a leitura da liquidez, do interesse, onde as pessoas estão se posicionando, e a leitura das agressões junto com o preço, tá? Então, foi dois tradezinhos aqui tranquilos dentro da call, e esse tradezinho aqui que eu poderia ter estendido um pouco mais. É, Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, lembrando que eu tenho um curso gratuito, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. E eu também tenho uma parte do canal do Discord onde a gente passa algumas análises, né? Hoje mesmo eu passei uma call pro pessoal, que eu vou te mostrar para vocês. Aqui, né, que é o nosso Discord da comunidade DT Forex. Só você tem o link embaixo para você fazer parte também, onde eu mandei aqui uma análise mais cedo explicando exatamente a mesma lógica. Então, o profilezinho aqui, o volume, e eu falei que perdendo a base, podemos ter um repique até o 40, 83,50. Então ele formou esse movimento, eu deixei uma linha aqui, né, explicando exatamente a faixa, e depois o mercado perdeu exatamente ela, buscando nosso trade aí de um risco de acho que uns 5 para 1, uma coisa do tipo assim. Tá? Então, quiser fazer parte, o link está embaixo. Espero que tenha te ajudado, tamo junto, seu começo.